A noite no Oriente Médio raramente é tranquila. No escuro do deserto, radares giram lentamente e operadores monitoram telas iluminadas por pontos verdes que representam aeronaves, drones e sinais que cruzam o céu. Em um cenário já marcado por tensões militares, uma nova acusação começou a circular entre governos ocidentais, sugerindo que forças invisíveis podem estar ampliando o conflito. Segundo o secretário de Defesa do Reino Unido, há indícios de que Vladimir Putin esteja atuando nos bastidores para ajudar o Irã em confrontos indiretos envolvendo forças ocidentais. A afirmação, descrita como a mão escondida da Rússia, rapidamente ganhou espaço nas manchetes e reacendeu o debate sobre alianças estratégicas no cenário global. A acusação surgiu após relatos de ataques com drones contra posições associadas a forças ocidentais no Oriente Médio. Autoridades britânicas afirmam que certos sistemas ou tecnologias utilizadas nesses ataques apresentam características que podem indicar cooperação militar entre Moscou e Teherã, embora provas completas ainda estejam sendo analisadas. Nos últimos anos, Rússia e Irã estreitaram relações em diferentes frentes. Cooperação militar, comércio e coordenação diplomática aproximaram os dois governos em um momento em que ambos enfrentam tensões com potências ocidentais. Esse contexto faz com que qualquer suspeita de colaboração militar seja observada com atenção. A possibilidade de apoio indireto russo a operações iranianas no Oriente Médio amplia a dimensão do conflito. O que antes poderia ser interpretado como disputa regional passa a ser visto como parte de uma rivalidade geopolítica maior, envolvendo diferentes centros de poder no sistema internacional. Na cobertura da mídia de centro, o tom predominante foi cauteloso e analítico. Reportagens destacaram as declarações do secretário de Defesa britânico, mas enfatizaram que a avaliação ainda é baseada em indícios e análises de inteligência. O foco esteve na investigação em andamento e no contexto das relações entre Rússia e Irã. Esses veículos também explicaram que o uso de drones tornou-se elemento central em conflitos modernos. Tecnologias relativamente acessíveis permitem ataques de longa distância com custo reduzido. Por isso, identificar a origem exata de determinados equipamentos pode ser tarefa complexa e demorada. A narrativa centrista apresentou o caso como um possível sinal de cooperação militar mais profunda entre Moscou e Teherã, mas evitou conclusões definitivas. O enquadramento buscou mostrar que acusações desse tipo fazem parte de disputas diplomáticas nas quais cada informação precisa ser cuidadosamente verificada. Outro aspecto ressaltado foi o impacto que tal cooperação poderia ter para a segurança regional. Caso confirmada, a participação indireta da Rússia ampliaria a escala estratégica do conflito e aumentaria preocupações entre países aliados dos Estados Unidos. Na mídia de esquerda, o enquadramento seguiu o caminho mais contextual. Parte da cobertura destacou que a relação entre Rússia e Irã vem se desenvolvendo há anos, impulsionada por interesses comuns em resistir à pressão de sanções e influência ocidental. Nesse sentido, uma cooperação militar não seria totalmente inesperada. Alguns relatos também enfatizaram que conflitos no Oriente Médio frequentemente envolvem múltiplos atores indiretos. Países fornecem armas, treinamento ou tecnologia a aliados regionais, criando uma rede complexa de apoio que nem sempre é visível ao público. Nesse viés, a acusação britânica foi apresentada como parte de um cenário maior de rivalidade internacional. A cobertura ressaltou que denúncias desse tipo precisam ser analisadas dentro de um contexto histórico de disputas entre potências, no quais informações estratégicas também desempenham papel político. Também houve destaque para o risco de escalada narrativa. Analistas apontaram que declarações públicas sobre envolvimento de grandes potências podem intensificar tensões diplomáticas e reduzir espaço para negociações. Por isso, a verificação dos fatos é vista como elemento essencial. Já na mídia de direita, a narrativa adotou o tom mais alarmado e direto. Muitos veículos apresentaram a possível ajuda russa ao Irã como evidência de um alinhamento estratégico entre adversários do Ocidente. A expressão "mão escondida" foi amplamente repetida para ilustrar essa cooperação. Nesse enquadramento, ataques com drones contra bases ocidentais foram descritos como parte de uma campanha mais ampla destinada a desafiar a presença militar dos Estados Unidos e aliados na região. A cooperação entre Moscou e Teherã
seria, segundo essa leitura, um elemento central dessa estratégia. Algumas reportagens também destacaram relatos de militares feridos em ataques envolvendo drones, reforçando a gravidade da situação. O tom adotado enfatizou a necessidade de resposta firme diante do que é apresentado como uma ameaça coordenada entre potências rivais. Nesse campo editorial, a acusação britânica é tratada menos como hipótese e mais como evidência de uma aliança militar emergente. A narrativa sugere que a Rússia ampliaria sua influência no Oriente Médio ao apoiar parceiros estratégicos contra forças ocidentais. Apesar das diferenças entre essas abordagens, todas convergem em um ponto central. O cenário internacional está cada vez mais marcado por conflitos indiretos e alianças flexíveis. Em vez de confrontos diretos entre grandes potências, surgem operações onde tecnologia, inteligência e parceiros regionais desempenham papel decisivo. No caso específico das acusações britânicas, a investigação continua. Analistas militares trabalham para identificar origens de equipamentos e rastrear cadeias de fornecimento. Cada fragmento de drone ou registro eletrônico pode ajudar a reconstruir a trajetória de uma operação. Enquanto isso, soldados permanecem em alerta em bases espalhadas pelo Oriente Médio. Drones cruzam céus distantes, radares continuam girando e governos analisam cada sinal captado por satélites e sistemas de inteligência. Em um ambiente assim, até mesmo a suspeita de cooperação entre potências rivais pode alterar decisões estratégicas. No fim, a história revela algo maior do que um possível apoio militar. Ela mostra como as disputas contemporâneas raramente seguem linhas simples. Conflitos locais podem rapidamente se conectar a rivalidades globais, transformando acontecimentos regionais em peças de um tabuleiro geopolítico muito mais amplo. E enquanto analistas discutem a extensão dessa mão escondida, o mundo observa um cenário cada vez mais interligado. No século XXI, alianças discretas, tecnologias silenciosas e decisões tomadas em salas fechadas podem redefinir o equilíbrio de poder, sem que um único tiro convencional seja disparado.